Boa noite, seja muito bem-vindo a esse devocional. Mais uma quarta-feira onde juntos podemos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Nós já estamos na nossa terceira semana falando a respeito de profetas. Isso mesmo, se você tem acompanhado, você sabe que na semana retrasada nós ouvimos falar a respeito do profeta Isaías, daquilo que Deus fez através da vida desse grande homem. Na semana passada nós ouvimos sobre o profeta Jeremias, uma história também muito bonita, uma história aí muito comovente. E hoje nós vamos falar a respeito dos profetas do exílio. E falaremos a respeito de Ezequiel e Daniel. Isso mesmo, esses caras, esses dois homens, eles são chamados de profetas do exílio porque eles profetizaram principalmente durante os 60 anos do exílio babilônico de Israel, desde a primeira queda até o edito de Ciro, permitindo que o povo voltasse. E uma coisa que muitas vezes passa batido é que nós só lembramos de quando o povo foi para lá e de quando o povo voltou. Mas na verdade ocorreram 3 deportações para a Babilônia. A primeira ocorreu no ano 605 a.C. e inclui Daniel e seus 3 amigos. Uma história que a gente conhece muito bem e que nós falaremos mais para frente. A segunda deportação foi em 597 a.C., quando Jerusalém caiu pela primeira vez e muitos líderes nacionais foram levados para o exílio, entre eles o rei Jeoaquim e Ezequiel. E a terceira deportação aconteceu em 587, 10 anos depois que Jerusalém e o templo foram destruídos. E para você entender por que a gente começou falando de 605 e terminou em 587, porque essa data é antes de Cristo, então lembre, é uma data que vai diminuindo, e quanto mais diminuir, mais tempo passa, certo? E para começar, nós precisamos entender o primeiro ponto que John Stott traz como sendo a glória de Deus. Ezequiel capítulo 1, verso 28 diz: essa era a aparência da figura da glória de Deus. O profeta Ezequias, ele recebeu uma visão de Deus. E nessa visão tinha 3 pontos muito específicos que nós precisamos entender. O primeiro ponto é quando a glória chega à Babilônia. E é interessante que Ezequiel, nessa visão, ela tem alguns quesitos, ela tem alguns pontos, algumas observações que são um tanto quanto estranhas para nós hoje, porque ele traz algumas figuras de linguagem, ele traz algumas ideias que não faz muito sentido para mim e para você hoje, mas que fazia sentido na época. Mas uma coisa que nós precisamos entender e que é a chave central, o ponto principal dessa primeira ideia, é a questão de que o povo ele se sentia abandonado. Por quê? Porque é um povo que foi levado cativo para a Babilônia. Foi um povo que saiu da sua terra natal e estava sendo levado como escravos para outro lugar. E eles sentiam que Deus havia abandonado eles sentiam que Deus não estava mais presente. Mas através dessa visão do profeta Ezequiel, Deus realmente se faz presente ali, Deus realmente mostra que ele não abandonou o povo. Pelo contrário, ele continua cuidando desse povo, ou seja, a glória chega à Babilônia, Deus está presente, Deus não abandonou o povo. Deus permite que isso aconteça para que o povo cresça, para que o povo realmente consiga aprender lições importantes, mas Deus não abandonou. O segundo ponto é a questão desta visão, é a questão de que a glória se afasta de Jerusalém. Ezequiel ele foi transportado em visão ao templo e viu a glória do Senhor levantar-se, ou seja, ela começou a andar e ela para. Depois ele vê que ela se move de novo e de novo para. E aí até que chega um momento que ela se move e realmente vai embora. Enfim, a glória de Deus, ela se afasta da cidade, ela se afasta ali de Jerusalém, se afasta do templo. E Ezequiel, ele fica angustiado com isso. Ele vê essa cena e isso é algo que dá aquele embrulho no estômago. Ele não consegue ficar bem com isso. Claro, quem de nós gostaria de ver a glória de Deus indo embora, vendo a presença de Deus indo embora? E Ezequiel, então, ele tem esse sentimento. Mas o terceiro ponto, e John Stott coloca aqui que talvez esse terceiro ponto seja o aspecto mais emocionante da visão final de Ezequiel, é que a glória de Deus ela retorna a Jerusalém. Finalmente Deus havia retornado para sua casa.
para o meio do seu povo, para os seus adoradores obedientes. Então o livro de Ezequiel ele vai tratar a respeito dessa visão, ele vai tratar a respeito dessa linha de pensamento, e quando nós lemos isso, né, claro, a gente vê aí toda a questão da consequência do povo ter deixado Deus, mas ao mesmo tempo que é uma história bonita, porque o povo volta, né, e ele se reconcilia com Deus, também é uma história muito sofrida de um povo que precisa deixar a sua casa e precisa viver uma vida longe daquilo que conhecia, da sua terra natal, daquilo que fazia parte do seu povo, fazia parte de quem eles eram. E então nós precisamos entender como foi o chamado de Ezequiel. E é interessante que o chamado de Ezequiel é muito parecido, tem alguns pontos muito semelhantes com o chamado tanto de Isaías quanto com o chamado de Jeremias. Olha só, Ezequiel capítulo 2, verso 7. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Bom, quais são os pontos aqui que nós vemos em comum? Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os três foram chamados por Deus, profetas enviados por Deus, e aí que está o ponto principal, Deus os envia. Então, por exemplo, Isaías, Deus pergunta para ele, a quem enviarei? E aí Isaías, eis-me aqui, Senhor. Jeremias, Deus fala, a todos a quem eu enviar, você irá. E agora Ezequiel, Deus fala, vou enviá-lo aos israelitas. Ou seja, os três têm essa questão do envio, de que Deus está enviando. E a cada um foi dada uma missão de falar algo específico para o povo, né? E aqui nós vemos em Ezequiel que Deus fala, olha, você vai falar, quer eles ouçam, quer não ouçam. E quando as pessoas ouvem e prestam atenção, é fácil falar, é gostoso falar, né? Você consegue ver nos olhos, ali na expressão das pessoas, que elas estão prestando atenção naquilo que você está dizendo. Mas quando você fala algo e as pessoas não estão nem aí, não te dão ouvidos, não te dão atenção, com certeza não é algo fácil, não é algo ruim. E aí existe mais uma semelhança entre esses três homens, entre esses três profetas. É que a cada um há uma referência específica a respeito de boca ou de lábios. Então, por exemplo, do profeta Isaías, Deus colocou ali como se fosse uma brasa viva na sua boca para que ele conseguisse falar. Jeremias, Deus disse que iria pôr as palavras certas na boca dele, né, e que ele não precisaria ter medo. E agora Ezequiel, ele deve falar as palavras de Deus ao povo, ou seja, nos três momentos, né, no chamado desses três homens tão importantes, é Deus quem faz a obra, é Deus quem está ali trabalhando, é Deus quem coloca as palavras. E cada um deles deveria dispor do seu coração, dispor da sua vida, ir e fazer o que deveria ser feito. Agora, no chamado de Ezequiel tem algo muito engraçado e também um tanto quanto estranho. E é algo bem específico para Ezequiel. Você não precisa fazer em casa, pode ficar tranquilo. O que Ezequiel deveria fazer? Ele deveria comer um rolo para encher o seu estômago. Então naquela época não tinha livros como nós temos hoje, havia uns rolos e neles estavam escritos as coisas que as pessoas deveriam saber. Eram os livros da época. E Deus então fala que Ezequiel ele deveria comer esse rolo. E eu não sei você, mas eu, quando criança, adolescente, né, eu já comi papel. Talvez você já tenha comido também, mesmo que foi sem querer. Mas papel não tem um gosto bom. Tem um gosto específico de papel, mas ninguém tem vontade de comer papel. Mas é interessante que Ezequiel, quando ele come esse rolo, ele diz que tinha gosto de mel, ou seja, era algo doce, algo gostoso. O que isso quer dizer? Por que ele teve que comer esse rolo? Né? Por que ele era doce? Qual é o significado disso? A questão é que o que talvez Deus queria ensinar a Ezequiel é que aquilo que nós aprendemos, o que eu aprendi no seminário e o que tantos pastores falam, que antes da gente proferir alguma palavra, antes de nós trazermos um estudo, darmos uma pregação, essa palavra precisa falar primeiramente conosco. Né? Quando toca o nosso coração, então de fato nós conseguimos trazer uma mensagem que faça sentido.
E muito provavelmente era isso que Deus estava querendo ensinar a Ezequiel, que aquilo que ele fosse falar para as pessoas precisava fazer sentido primeiro para a sua vida. E mais, a palavra de Deus, ela não é uma palavra amarga. Claro que muitas vezes é uma palavra dura, é uma palavra difícil, porque é a verdade, não apenas contém, mas ela é a verdade. E muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade, é porque a verdade é dura. Por mais que a verdade seja dura e por mais que a palavra do Senhor muitas vezes é dura, ainda assim ela é doce, porque é a verdade. E a verdade é muito melhor do que a mentira. É melhor você chorar com a verdade do que você rir com a mentira. Por isso que essa palavra ela se tornou doce no estômago, né? Ali no paladar de Ezequiel, dando esse significado de que a palavra de Deus ela é doce também aos nossos ouvidos, ela é doce ao nosso coração, porque ela é a verdade. Hoje, como nós vimos nas semanas que se passaram, nos outros devocionais, hoje nós não temos mais profetas como teve no Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Nós não temos mais porque hoje nós temos a palavra de Deus revelada a nós. Tudo aquilo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Então hoje o que nós temos são homens e mulheres, ministros da palavra de Deus, pessoas que vivem para proclamar a palavra de Deus. E é interessante que esses homens e essas mulheres, nós pregadores, precisamos ter sempre em mente aquilo que Donald Kogan diz. Ele fala o seguinte: o pregador cristão não tem liberdade para inventar sua mensagem. Ela foi confiada a ele e ele deve proclamá-la, expô-la e recomendá-la a seus ouvintes. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Na semana passada nós vimos a respeito dessa ideia de orarmos pelos nossos líderes, orarmos pelas pessoas que estão à frente ministrando a palavra. E realmente nós devemos orar por isso. Mas além de orar, nós também devemos conhecer a palavra, para que de fato a gente consiga entender e ter esse discernimento se os pastores que estão pregando aqui nas nossas igrejas, na nossa igreja, na IBASP, se de fato estão pregando o que a palavra de Deus diz, ou se estão pregando simplesmente um produto meramente humano. Se a segunda opção estiver acontecendo, né, se nós tivermos pastores que não estão pregando a palavra de Deus, cabe a nós exortar, cabe a nós realmente questionar esses pastores, porque os homens e mulheres que foram chamados por Deus para pregar a palavra de Deus devem de fato pregar a palavra de Deus e não qualquer outra coisa que não seja as escrituras sagradas. Então que de fato você possa orar pela vida dos seus pastores, que você possa buscar conhecer a palavra de Deus e que você possa sim conseguir entender quando um pastor tem falado aquilo que está na palavra de Deus ou aquilo que é um produto meramente humano. Algo muito interessante que nós vemos no livro de Ezequiel é a ideia de que ele trabalha dois temas de forma muito específica. É o tema do pecado e o tema do juízo. Olha só, Ezequiel capítulo 33, verso 17, nos diz: contudo, os seus compatriotas dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Então, de um lado, nós temos uma exposição clara do pecado de Israel, e do outro lado, nós temos a legitimidade do juízo de Deus. E outra coisa que Ezequiel ele trata de forma muito presente é a ideia de que o povo, ao longo do tempo, no seu dia a dia, foi deixando de lado os 10 mandamentos, foi deixando de lado aquilo que de fato deveria ser o lema da vida deles, né? Deveria ser aquilo que eles deveriam seguir à risca, buscando sempre viver aquilo que esses 10 mandamentos dizem. E eles acabaram deixando isso de lado. E é interessante que o povo, eles abandonaram Deus e a consequência disso é que eles abandonaram o cuidado com o próximo. É os dois grandes mandamentos que nós temos hoje, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Ezequiel, ele fica horrorizado com a visão que ele tem de que o povo, ele simplesmente esqueceu de Deus, porque Deus não é alguém visível, Deus não está ali presente como um ídolo, como uma estátua, como uma imagem.
E eles não querem olhar para um Deus que precisa ter fé. Eles querem olhar para um Deus que possa ser esculpido, onde eles consigam ver todos os dias, onde eles consigam talvez apalpar. Então, Ezequiel ele fica muito chateado com isso ao ver o povo, por exemplo, dando as costas para o templo e voltando as suas faces, se prostrando ao sol, porque o sol é algo que nós conseguimos ver. E o povo então começou a adorar deuses falsos, que na cabeça deles eram verdadeiros, e o Deus que de fato é verdadeiro, esse eles deixaram de lado, porque esse já não fazia mais sentido. E aí, quando nós deixamos de adorar a Deus, quando nós deixamos de ter um relacionamento íntimo com Deus, uma das consequências é que nós deixamos de cuidar do nosso próximo, nós deixamos de amar o próximo como a nós mesmos. E o povo esqueceu, o povo parou de cuidar daqueles que eram vulneráveis, dos órfãos, das viúvas, daqueles que precisavam de ajuda, e mesmo daqueles que precisavam apenas de amor. E é interessante que ao invés de Jerusalém se tornar conhecida como a cidade onde Deus habitava, onde a cidade que tinha o templo, ser reconhecida e ser famosa por coisas boas, ela se tornou conhecida por ser uma cidade sanguinária. Por quê? Porque ali se derramava sangue inocente. Ali não tinha mais regra, cada um vivia do jeito que queria, e se eu não gostava do que você fez para mim, eu ia lá te matava e não tinha problema nenhum. Então, aquela cidade que era para ser algo muito bom começou a se transformar em algo muito ruim. E não é de admirar que essas atitudes do povo fez com que Yahvé e a sua glória fossem para longe do santuário. Ezequiel capítulo 36, verso 22 diz: Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. É interessante, e nós vemos isso ao longo da história, de como Deus ele é misericordioso, de como Deus ele age em graça. É um Deus que perdoa. Mas é interessante que, além de ele ser um Deus misericordioso e um Deus gracioso, ele é um Deus justo. E as pessoas sofrem as consequências das suas decisões. E Deus permitiu que o povo sofresse consequências um tanto quanto duras. Mas o povo aprendeu. E no livro de Ezequiel nós vemos uma frase que provavelmente você já ouviu algumas vezes. Essa frase é dita cerca de 90 vezes dentro do livro. E a frase é: Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus deseja ser conhecido através das obras que ele faz, mas através também da minha e da sua vida. E aqui há 3 situações principais que Yahvé deseja que isso aconteça. Primeiro, quando ele julga o seu povo, porque Deus ele é justo. E só ele realmente sabe e pode nos julgar, porque a justiça dele é perfeita. A segunda questão é quando ele salva o seu povo. Somente Deus pode nos salvar das nossas mazelas, das nossas complicações, mas principalmente do nosso pecado. Só ele tem esse poder, só ele consegue fazer isso. E ainda a terceira questão é quando ele se manifesta às outras nações, além de Israel. E nós podemos fazer parte disso, o povo podia fazer parte disso, de permitir com que Deus, não que o povo tinha que dar permissão, mas missões, o povo levar a palavra de Deus para outros lugares. Mas o povo já não estava mais vivendo um relacionamento com Deus. E Deus desejava isso, relacionamento íntimo, mas também essa ideia de poder se manifestar às outras nações. E é interessante que por trás da fórmula do reconhecimento está o zelo. Esse zelo um zelo é uma forma de você agradecer por aquilo que alguém está fazendo por você, por aquilo que fazem pela tua vida. E esse zelo pelo relacionamento de Deus, esse zelo, esse cuidado para que Deus seja conhecido, e não apenas conhecido, mas para que ele seja exaltado e glorificado nas nossas vidas. Isso faltava no povo, essa ideia de realmente ter zelo pelo relacionamento com Deus, ter zelo pela palavra de Deus. O segundo personagem que nós falaremos nessa noite, o segundo profeta, é um cara muito conhecido, muito querido por todos. Você já sabe quem que é? Daniel.
Daniel, ele foi um cara que ele conseguiu viver de uma forma santa e de uma forma pura, apesar do contexto onde ele estava inserido. Daniel capítulo 1, verso 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Então, Daniel, a sua história ela começa em 605 a.C., que foi a primeira deportação. Lembra, nós falamos sobre isso lá no início. E além de ter sido a primeira deportação, era o terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. E é interessante que junto a essa primeira leva de exilados, estavam alguns jovens da família real e alguns jovens de famílias nobres. Por que é importante isso? Porque eram uns jovens de boa aparência. Eram jovens que não tinham nenhum defeito físico, que eram inteligentes e instruídos. Então, os caras tipo de filme, assim, bonitão, forte, prontos aí para serem a nova geração, para serem os novos líderes. E é interessante que o rei Nabucodonosor, nada bobo, super inteligente, ele dá ordens então ao chefe dos oficiais, um cara chamado Aspenaz, para selecionar e instruir alguns jovens na cultura babilônica, para que no futuro pudessem servir ao rei. Então ele pega ali os melhores caras, e dentre esses melhores caras estão Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Daniel e os três amigos. E é interessante que eles então aprendem a língua e a literatura dos babilônios. E eles então, não só esses quatro, mas uma galera dos quais depois seriam escolhidos os principais, eles iriam ser tratados da melhor forma possível. Ou seja, eles tinham que sim se esforçar para aprender a literatura, para conseguir falar a língua deles, mas eles seriam servidos com as melhores comidas, seriam servidos ali na mesa do rei. É interessante que nós conhecemos a história e Daniel ele rejeita, ele fala: não quero essa comida, eu vou fazer a minha dieta. Bom, como eu já disse, é uma história conhecida, não vou ficar repetindo ela aqui. Mas uma coisa que é muito interessante é que Daniel e os seus amigos, eles conseguem extrair o melhor da cultura na qual eles foram inseridos, mas aquilo que ia contra a fé deles, aquilo que não acrescentava em nada na vida nem no relacionamento deles com Deus, eles simplesmente rejeitaram. E é interessante que toda cultura, ela tem coisas boas e ruins. Ruins porque é algo que foi feito pelo homem, e o homem é um ser pecador. O homem é um ser egoísta, o homem é um ser que de fato não só tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. E nós vemos essa diferença nas culturas, em qualquer cultura sempre tem verdades e sempre tem mentiras. E geralmente tem esse aspecto da beleza, qual que é o padrão? Então, você ser musculoso, você ter um corpo bonito, você ser uma mulher magra, enfim, tem sempre esse estereótipo de beleza e que deve ser seguido. É interessante que Daniel e os seus amigos, eles falam: olha, nós vamos adquirir aquilo que é bom, mas aquilo que é ruim nós vamos rejeitar. E muitas vezes, quando você decide fazer isso, você paga um alto preço, assim como Daniel e os seus três amigos pagaram. Primeiro, ali a questão da fornalha, onde eles foram jogados e tiveram que passar literalmente por essa prova de fogo. E a segunda questão é quando Daniel é jogado na cova dos leões. Muitas vezes nós, inseridos na cultura em que estamos, a gente acaba por não querer passar por dificuldades como uma cova de leões ou uma fornalha muito quente. Nós acabamos assimilando algumas coisas, assimilando alguns conteúdos, assimilando algumas práticas que vão contra a vontade de Deus. Mas a gente quer dar aquele jeitinho brasileiro e quer dizer que não tem tanto problema, A gente faz coisas ruins e a gente às vezes não é tão santo, mas por outro lado a gente compensa fazendo coisas boas, indo à igreja, servindo, dando dízimo, enfim, ajudando alguns pobres, ajudando algumas pessoas, alguns necessitados. A questão é que eu e você devemos olhar para a vida de Daniel e desses três amigos e de fato buscar ser como eles eram, de conseguir discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim, e aquilo que é ruim rejeitar, e buscar viver uma vida de relacionamento com Deus que tenha intimidade.
Algo muito interessante no livro de Daniel é que ele trata a respeito da soberania de Deus. Daniel capítulo 4, verso 32. O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quiser. Quando você passa por momentos difíceis, é complicado nós, né? Eu digo por mim também, é complicado nós vermos a mão de Deus. Parece que Deus nos esqueceu, parece que Deus não está mais olhando para a nossa vida, não é verdade? Agora, imagina o coração, o sentimento desse povo que estava exilado. Esse povo que não estava mais vivendo na sua terra, não estava mais vivendo ali no lugar onde sempre gostou de viver, foram morar em outro lugar, não porque queriam, mas porque foram exilados, estavam vivendo num lugar diferente daquilo que estavam acostumados a viver. E mais, durante os 600 e poucos anos de existência dos pequenos reinos, tanto de Israel quanto de Judá, eles foram constantemente exprimidos pelos poderosos impérios que tinham ao redor, seja do norte, a Síria e Babilônia, ou seja do sul, o Egito. Então é um povo que estava em constante ameaça. Claro, Deus estava cuidando, mas estavam em constante ameaça. E aí os fundamentos da sua fé, eles foram simplesmente solapados. Aonde estava Deus? Por que Deus estava permitindo que as coisas estavam acontecendo dessa forma? Mas Daniel nos ensina que, apesar de aparentemente muitas vezes as coisas estarem dando tudo errado, não estarem funcionando da forma como nós gostaríamos que acontecessem, Deus, ele é soberano. Deus, ele sabe do que está acontecendo e ele tem tudo sob controle. Basta que eu e você vivamos da forma como Daniel e os seus amigos viveram, buscando sempre ter um relacionamento íntimo com Deus, buscando sempre viver dessa forma de muito relacionamento com Deus, discernindo o que é bom daquilo que é ruim em relação ao contexto em que nós vivemos, em relação à sociedade, à cultura em que nós estamos inseridos. Porque Deus, ele é alguém que cuida dos seus. E não só isso. Além de ele cuidar dos seus, ele também humilha os arrogantes. E foi exatamente isso que aconteceu com esse rei Nabucodonosor, que se achava um cara tão esperto. Daniel 4, verso 37 diz: ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Quem disse isso foi o próprio rei. O excesso de poder nunca é algo bom. É sempre algo muito, muito, muito ruim. Sempre onde tem excesso de poder, há alguém que sofre. E na maioria das vezes, quem sofre é o povo. Porque pessoas que estão liderando e o poder sobe a cabeça, lideram para si próprios, querendo o seu próprio bem e não querendo o bem do seu povo. E por isso que o excesso de poder é algo muito ruim. E como eu disse, Nabucodonosor ele foi um exemplo disso. Ele havia mandado fazer uma estátua, né, com a cabeça era para ser toda de ouro ali, enfim, era para ser uma estátua super grandiosa, super bonita, e todo mundo deveria se prostrar. E enquanto estavam construindo essa estátua, ele estava na sacada ali do seu palácio, conversando sozinho, né? Como nós vimos já há umas semanas atrás, o próprio John Stott diz isso, que quem fala sozinho geralmente está ficando louco. E ele estava ali conversando sozinho, raciocinando, e ele diz no capítulo 4, verso 30, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ou seja, o cara estava ali conversando, matutando, pensando, tudo isso que eu construí, eu sou o rei desse lugar, eu tenho todo o poder, eu sou o cara, né? As pessoas precisam olhar para mim. E ele queria toda a glória, todo o poder e toda a honra para si. Mas isso é exatamente o contrário do que nós cristãos acreditamos, porque nós atribuímos o poder, a honra, a glória a Deus, unicamente a Deus, nunca devemos fazer isso, nunca deveríamos querer fazer, prestar essa honra, essa glória, esse poder a qualquer ser humano, e sim apenas a Deus. E é interessante que enquanto Nabucodonosor está falando, Deus então humilha ele, Deus de fato faz com que ele não apenas perca o seu reinado,
mas que ele comece a viver como um bicho. Então ele realmente sai da sua casa, ali do seu palácio, e ele passa a viver com os animais e a comer como eles. O seu cabelo, ele começa a crescer como as penas das águias, e as suas unhas, elas ficam tão grandes como as garras das aves. Em outras palavras, ele fica completamente louco. E somente depois de que ele reconhece quem Deus é e a soberania de Deus, e o poderio de Deus, a grandeza de Deus, a glória somente a Deus, é que ele tem o seu domínio, ele tem a sua vida trazida de volta, né? Restaurada. Então ele não apenas tem o seu reino restaurado, mas também a sua sanidade voltou. E é interessante que Deus, ele cuida dos seus filhos, mas ele também traz juízo, ele também humilha aqueles que são arrogantes, aqueles que acham que podem tomar o lugar de Deus. E aí, repetindo a frase do rei Nabucodonosor, um cara super famoso, um cara super importante, ele diz a respeito de Deus: ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E aí, John Stott, ele faz um contraponto aqui, falando a respeito de uma frase de Jesus lá em Lucas capítulo 18, verso 14. Quem se exalta será humilhado. Como está a sua vida, meu querido irmão, meu querido ouvinte? Você tem, de fato, reconhecido Deus na sua vida e tem buscado viver uma vida que agrade a Ele, sempre elevando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o poder? Ou você tem vivido uma vida achando que você tem um rei na barriga, que você que deve decidir o que faz da sua vida, vivendo da melhor forma possível? Lembre-se, Deus, ele é soberano. Deus, ele tem tudo sob as mãos dele. Ele sabe o que vai acontecer hoje, mas ele sabe também o que vai acontecer amanhã. E para isso basta que eu e você confiemos nesse Deus e de fato entreguemos a nossa vida a ele, e que a gente busque viver como Daniel e os seus 3 amigos buscaram viver, retendo aquilo que era bom da cultura e do meio em que estavam vivendo, da sociedade em que estavam inseridos, mas colocando para longe aquilo que afastava eles de Deus, tendo a certeza de que Deus iria cuidar da vida deles como cuidou. E Deus continua cuidando das nossas vidas. Talvez você não vá ser jogado numa fornalha, talvez você não vai ser jogado numa cova com leões, mas você passa por dificuldades assim como eu passo. A grande sacada, a grande chave para o sucesso é o quanto nós temos confiado de que Deus continua sendo soberano, que continua cuidando das nossas vidas assim como cuidou do povo, assim como cuidou de Daniel e dos seus 3 amigos. Quero orar com vocês ainda. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, porque nós podemos aprender com as histórias tanto do profeta Ezequiel quanto do profeta Daniel. Obrigado porque o Senhor usou a vida desses homens de uma maneira tão incrível, Pai, e que nós hoje podemos ter esses exemplos. Muito obrigado por mais uma quarta-feira, por mais um devocional onde aprendemos um pouco mais a respeito da Tua Palavra. E continue conosco agora no momento de oração que teremos, que seja realmente algo muito especial, onde poderemos partilhar uns com os outros das nossas complicações, das nossas tristezas, mas também nos alegrarmos com aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. No Teu nome que nós oramos, amém. Muito bem, não perca nenhuma programação que nós temos feito como igreja. Os nossos cultos voltaram de forma presencial, se inscreva logo. Tem sido muito, muito bom estarmos juntos de forma presencial para engrandecer o nome do nosso Deus. Conto com você agora no nosso tempo de oração e também no domingo no nosso culto. Valeu, gente. Até mais. Um grande abraço.